acredito que quando a gente começa a falar dos nossos fantasmas, eles tendem a desaparecer. Aqueles fantasmas que a gente não enfrenta, eles ficam perseguindo a nossa existência o tempo inteiro. O que é o fantasma do momento? Sem dúvida, a ansiedade. Cada vez mais a gente escuta uma notícia, alguém compartilha alguma informação, que alguém teve uma situação que não deu conta de administrar, que alguém vivenciou uma crise de ansiedade. E eu falei na semana passada da importância de que a gente possa desenvolver recursos para aprender a lidar com a ansiedade, né? O exercício da atenção consciente pode ser uma forma de que eu assuma responsabilidade pelos meus comportamentos. O que eu preciso fazer? Eu preciso treinar a respeito disso. Eu estou agoniado, eu estou ansioso, eu posso ver, por exemplo, quantos quadradinhos tem no chão do meu consultório, quantos quadradinhos tem no chão do meu quarto, por exemplo. O que isso vai mudar? Absolutamente nada, a não ser diminuir a minha sensação de desconforto e fazer com que eu possa repensar algumas atitudes. Então, qual que é a proposta? A proposta é que a gente estabeleça mais contato com a gente mesmo. Todas as vezes em que a gente busca um diagnóstico a fim de justificar um comportamento, a gente não melhora esse comportamento, muito pelo contrário, a gente estimula esse comportamento a continuar repetidamente a se manifestar. Quando a gente provoca a reflexão acerca daquele comportamento, que às vezes é um comportamento que eu não gosto, pode ser beber excessivamente, comer excessivamente, pode ser roer as unhas, por exemplo, mas o que a gente faz? A gente fez aquele comportamento em algum momento, num momento de muita tensão, que me deu uma sensação de alívio. O que acontece? A mínima menção de uma situação semelhante, eu executo o mesmo comportamento. Mas eu executo esse comportamento à medida em que eu presto atenção a outra coisa. Quer ver um exemplo do que tem acontecido conosco, que tem nos atrapalhado muito? É o hábito de comer assistindo a televisão, ou assistindo notícias, ou assistindo qualquer coisa, seja num tablet, seja num smartphone. E a gente tem feito isso conosco, e a gente tem feito isso com as nossas crianças. O que faz? Faz com que a gente faça duas coisas ao mesmo tempo sem prestar atenção a nenhuma delas. Nem eu presto a devida atenção ao ato de me alimentar, e aí eu posso comer a mais, eu posso comer errado, e nem aquilo que eu estou, de alguma forma, curioso, ou aquilo que eu deveria estar prestando atenção. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é escolhas o tempo todo. A gente tem que escolher atitudes e comportamentos que façam sentido para nós. Como eu posso fazer isso se eu me treino a não prestar atenção às tarefas que eu executo? Se eu tenho usado o hábito, por exemplo, de uma forma que não é inteligente, que não é interessante. Então, assim, aquilo que eu faço por hábito, muitas vezes eu fiz em algum momento por uma questão até de economia. Eu me habituei a escovar os dentes após as refeições, por exemplo, e eu faço isso de uma forma que eu nem me dou conta mais de que eu preciso executar este comportamento. Então, é algo que faz parte do meu cotidiano. Então, o que me preocupa bastante hoje em dia é o fato de que a gente tem falado muito acerca da ansiedade, mas a gente tem falado muito pouco acerca dos comportamentos que de alguma forma favorecem a ansiedade. Discutir o conceito de ansiedade não necessariamente vai deixar as pessoas menos ansiosas, mas possivelmente vai deixar as pessoas mais ansiosas. Por quê? Porque a gente tem procurado muito sintomas com os quais a gente se identifique, né? E aí a gente tem aí os mecanismos de busca que nos facilitam esse processo para a gente. Eu tenho 2 ou 3 sintomas, eu coloco numa determinada ferramenta e ela me diz que tipos de transtornos, a que tipo de transtornos esses sintomas podem estar relacionados. E aí, obviamente, eu vou desprezar aquilo que é diferente e eu vou atentar só para aquilo que é igual. E aí eu saio com um diagnóstico de ansiedade. E aí a gente escuta todos os dias, crianças não sei aonde tiveram uma crise de ansiedade na iminência de realizar uma prova. Ah, eu tenho ansiedade quando eu penso em ir trabalhar. Eu não sei como administrar o meu tempo. E uma série de outras questões que vem envolvendo a nossa situação diariamente. A gente sabe, isso é fato, que de certa forma esse período terrível que a gente viveu ao longo dos 2 últimos anos contribuiu significativamente para a nossa ansiedade. O que nós fizemos, por exemplo? Nós ficamos muito mais tempo envolvidos com a tecnologia, muitas vezes como uma forma de passar o tempo.
E muitas vezes, quando a gente adota uma forma de passar o tempo sem prestar atenção a esse tempo e sem devotar qualidade a esse tempo, nós mascaramos a nossa ansiedade, parecendo que estamos mais calmos e mais tranquilos, mas na verdade estamos muito mais ansiosos. Muitos comportamentos e hábitos que a gente tem desenvolvido, eles servem simplesmente para mascarar a ansiedade. A gente come de forma excessiva, a gente consulta as redes sociais de forma excessiva e uma série de outros comportamentos que a gente tem adotado. A grande questão, na verdade, é a gente tentar fazer o caminho de volta. É a gente começar a se trabalhar para que a gente possa executar as nossas tarefas, executar as nossas funções com mais consciência do processo.